E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Cândido e nesse vídeo a gente vai resolver uma questãozinha sobre custo anual equivalente, que é o CAI, né? E aí vai ser a sexta questão da lista que está aqui na descrição, beleza? O que ele pede na questão? Ele pede para a gente comparar o custo anual equivalente de duas câmaras de gás, a 1 e a 2, de uma indústria química, com uma taxa de 10% ao ano. E aí ele dá as informações aqui sobre as duas câmaras, né? Qual que é o custo inicial, o valor residual após o período, o custo operacional anual, o custo de manutenção anual e os custos adicionais, né, de impostos. E o que a gente vai primeiro fazer? Vai montar o fluxo de caixa a partir dessas informações aqui, beleza? Então, eu vou tirar um pouquinho do zoom aqui para vocês verem o fluxo de caixa completo. Acho que dá para enxergar. E o que a gente vai fazer? No estante zero aqui, o que vai entrar é só o custo inicial, né? Então, vamos fazer aqui primeiro da câmera um. Então, vai ser igual a menos 7.800, né? Negativo porque a gente está considerando como uma saída aqui, né, de caixa, então fica negativo. Vamos normalizar assim. E aí, no primeiro ano, a gente vai ver os custos que entram, né? O primeiro é o custo operacional, que é igual a menos 1.745. E aí, menos o custo de manutenção anual, né? É como se fosse mais menos 960. Fica tudo negativo aqui, que são tudo saídas. E fica 2.705. E aí, como a gente não tem nenhuma mudança aqui, né? Todos os meses, todos os anos, na realidade, vai ser esse valor aqui, que vai sair até o 12º. E aí, no 12º, a gente soma ao valor residual daquela câmara, né? Como o valor residual aqui é zero, não vai mudar nada, né? Vai somar o zero, vai ficar a mesma coisa. Então, esse é o fluxo de caixa da câmara 1. Então, vamos fazer o VPL da câmara 1, né? Primeiro. E aí, como é que a gente faz o VPL? Que é o valor presente líquido. A gente usa a fórmula igual ao VPL, né? E aí a gente usa a taxa e os valores do fluxo de caixa, exceto o investimento inicial. Então, vai dar isso, e aí no final, e depois a gente soma aqui o investimento inicial, né? Não, nunca esquecer de somar aqui o investimento inicial. Acho que a gente normalmente esquece de somar esse investimento inicial aqui. Então, o VPL da Câmara 1 é esse, e o CAI, qual é o segredinho aqui? Que a gente vai considerar como se fosse uma anuidade, né? Uma série de anuidades. E aí, para calcular a anuidade, a gente usa o PGTO, né? E a gente coloca o PGTO, aí usa a taxa, que é 10%. Número de períodos são 12 anos. E aí, o valor presente que a gente vai usar aqui é o VPL, que a gente calculou. Então, menos L, não tem valor futuro. E o tipo é posto antecipado e bota zero aqui. O CAI da câmara 1 vai ser menos 3.849,75. Então, essa é como se fosse uma saída anual, né? Custo anual. Uma saída de caixa de 3.849,75. E agora a gente vai repetir esses passos para a câmera 2, para a gente poder comparar elas duas, tá? Então, mesma coisa. Qual é o custo inicial? É igual a menos 14.400, né? O da 2. E aí, o do primeiro ano vai ter custo operacional de 1.200, custo de manutenção anual de 540 e custo adicional de imposto de 320. Então, essa soma aqui vai dar 2.060. Então, isso é igual para todos, né? Todos os anos. E a diferença aqui é que no 12º a gente tem um valor residual de 2.700. E aí, nesse caso, como é uma entrada de caixa, a gente soma, né? Vai ser positivo. Então, fica 2.700. Aí vai ficar 640 positivo. E aí a gente vai fazer a mesma historinha. Calcular o VPL pela fórmula VPL. Coloca a taxa. Depois coloca os fluxos de caixa tirando o valor de investimento inicial. E aí depois soma o investimento inicial. E nosso VPL não foi a taxa aqui. Taxa de 10%. Acho que é esse valor, né? E aí para calcular o CAI, considera uma anuidade.
Então, calcula pelo PGTO. A gente fez. A taxa 10. Número de períodos 12. E agora o VP vai ser o VPL, né? Para da câmara 2. Não tem valor futuro. Tipo 0. Então, o PG, o CAI da câmara 2 é 4.047,13. E aí, o que a gente pode tirar disso? Que o custo anual equivalente da câmara 1 vai ser menor do que o custo anual da câmara 2, né? Aqui eu esqueci de botar um menuzinho aqui, ó, no VP. E aí, ou seja, para a câmara 2, ela exige uma saída de caixa anual menor, né? Do que essa aqui da câmara. Na verdade, a câmara 1 tem um custo anual equivalente menor que o da câmara 2. Então, a análise que se faz é custo anual equivalente anual da câmara 1 é menor que o da câmara 2. Então, essa é a resposta da questão. Comparando os custos anuais, o da câmara 1 é menor que o da câmara 2. E o VPL acompanha isso, né? O VPL da 1 é menor que o VPL da 2. Beleza? Valeu.